Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Vida de Consultor. Neste programa, a gente compartilha como graduados nas áreas de administração podem ter uma carreira consistente como consultor empresarial, saindo do zero até uma renda mensal de R$20 mil. Eu sou Getúlio Vargas. E eu sou a Ana Maria. E o assunto de hoje é a decepção de gastar 4 anos numa faculdade e não conseguir se colocar no mercado de trabalho. Então, Ana Maria, mas por que esse tema? A gente pensou muito, assim, nesses primeiros temas, e esse tema veio à luz, por quê? Na verdade, primeiro vamos explicar melhor, porque aqui quando a gente fala faculdade de administração, a gente está falando do grupo, do grupo das áreas de administração, que inclui administração de empresas, ciências contábeis, economia e engenharia de produção também. Sim. É muito comum quando a gente entra na universidade, a gente fica com uma grande expectativa, de que a gente vai ser mais reconhecido no mercado, que a gente vai conseguir uma remuneração melhor. E quando a gente chega ao fim da nossa formação, a gente descobre que não é tão fácil assim conseguir se colocar no mercado, principalmente fazendo uma coisa assim, que vamos dizer, trabalhando naquilo que a gente imaginava, e às vezes com uma remuneração que a gente considerava justa, considerando todo o investimento que a gente fez na nossa carreira. Isso costuma causar até uma certa frustração, nos primeiros anos de trabalho da gente. Não sei se isso aconteceu com você, mas... Porque realmente você pensar que você gastou ali aquele tanto tempo, não só tempo, mas também dinheiro, que você está investindo naquela profissão. E é frustrante realmente para qualquer estudante, qualquer pessoa já recém-formada, sair da faculdade e ver o mercado de trabalho e não conseguir se colocar no mercado de trabalho. Então frustra a pessoa realmente. É muito comum a gente encontrar pessoas que estão nessa situação, se sentindo frustrados. Por que eu fiz essa faculdade, se eu não estou conseguindo me colocar na profissão? E às vezes até que se colocam, às vezes até a pessoa consegue um emprego porque a gente às vezes precisa começar a trabalhar, fica naquela luta porque precisa ter experiência profissional, às vezes para conseguir uma colocação melhor, mas não consegue na área que a gente quer. E às vezes também tem dúvida de qual a área que quer se colocar e quer às vezes conseguir atuar para ver se gosta de uma determinada área, mas não consegue oportunidade. Então é quase que como se fosse um ciclo interminável de dúvidas, porque eu gostaria de saber se eu treinar ou aprender, mas às vezes não tem oportunidade. Não é fácil, não. Não é fácil. E às vezes a pessoa acaba por ter que se colocar em atividades, em profissões, em áreas que totalmente diferente da que ele se formou, ganhando um salário muito pequeno. E sem perspectiva de aumento de salário também. Sem perspectiva. E isso vai, cada vez, a frustração vai aumentando, É verdade. E a possibilidade de crescimento dentro da carreira do meio empresarial nem sempre é muito rápida, como a gente gostaria. Agora, Getúlio, por que então seria importante resolver esse problema logo, Sim, se a gente pensar nessa questão da frustração, ela vai causando cada dia mais outros sentimentos que são muitas vezes desastrosos para a pessoa. E tanto no campo psicológico, como também na prática do trabalho. Se você pensar na questão psicológica, quanto mais o tempo passa, mais a pessoa vai começar a acreditar em alguns sofismas assim, de que não valeu a pena, não foi bom, eu não devia ter feito essa faculdade, me informado nessa profissão. Ou então a pessoa começa a se sentir assim incompetente, ela começa a se comparar às vezes com colegas de faculdade que se formaram junto com elas e que conseguiram se colocar no mercado de trabalho, que estão bem, de repente sendo bem remunerados, e ela não está, e aí essa pessoa então começa a ficar, poxa, eu sou realmente incompetente. Não, e essa é a pior parte. Essa é a pior parte. E aí o dano psicológico é muito grande. E quanto mais o tempo passa, mais você vai acreditando nessas mentiras. É como se essas coisas se instalassem, Se instalam. E você começa a ter essas crenças que vão realmente limitar você depois para prosseguir com a sua carreira profissional. Exatamente. Muitas pessoas se travam, ficam travadas, não conseguem sair do lugar, e aí olha para frente e só vê um buraco escuro, difícil de ultrapassar, Algumas pessoas até trocam de carreira por causa disso. Trocam. Inicialmente gostavam, achavam que era tudo que elas queriam fazer,
mas às vezes por conta de não ver assim, uma luz no fim do túnel e não vislumbrar uma oportunidade legal de trabalho, preferem até migrar para outra área. É verdade. E aí, do ponto de vista prático também, de exercício, né, da profissão, quanto mais o tempo passa, você vai envelhecendo, né, sua idade vai avançando e a cada dia fica mais difícil você se colocar no mercado de trabalho, porque quando você vê uma pessoa que tem uma idade mais avançada, e aqui eu quero dizer assim, não que seja impossível, mas fica mais difícil, porque espera-se de uma pessoa com uma idade mais avançada que ela tenha já experiência de profissão, né? Então, quando você deixou passar muito tempo e já tem uma idade mais avançada e não tem experiência nenhuma na sua profissão, fica mais difícil, de novo eu quero dizer, não é impossível, mas fica mais difícil você se colocar no mercado de trabalho, porque você tem idade para ser um profissional sênior, né, um profissional experiente, mas na prática você não tem experiência, você está começando do zero como um recém-formado, né? Então você vai competir com esses recém-formados que são mais jovens e que se espera dele, né? Quando você vê uma pessoa que saiu da faculdade, você espera que ele realmente não tenha experiência profissional, né? Então as empresas já, quando contratam, já sabem que estão pegando um profissional sem experiência, que vai ser treinado, mas quando você pega um profissional com mais idade, já a expectativa é diferente, né? É verdade. E é ruim, assim, de uma maneira geral, quando a gente vai vai adiando as coisas, a tendência é elas cada vez ficando mais difíceis, né? Então, por isso que é bom aproveitar o tempo, né? Quando a gente está, assim, ou terminando a graduação, ou logo que terminou, tentar aproveitar ao máximo, né, os atalhos e as formas, assim, os facilitadores para eu aprender as coisas, para eu conseguir praticar o mais rápido possível, né? Aquilo que eu quero aprender na profissão, para que isso não se torne depois um obstáculo para eu conseguir atingir meu objetivo, que é ser bem remunerado, né? E conseguir ter uma carreira que me traga sucesso, né? Sucesso. E realização pessoal, porque a gente também quer se realizar na profissão. Exato, eu acho que talvez essa realização pessoal e sucesso estão muito ligados, né? A gente fala de sucesso até nesse sentido, né? A pessoa se sentir realizada pessoalmente, profissionalmente, saber que ela está no caminho certo, fazendo o que gosta. Isso é muito importante para cada um de nós, né? Exatamente. E por que você acha, Ana, assim, pensando na consultoria, né, que é o tema que a gente sempre está falando aqui, por que você acha que a consultoria pode ser um caminho para solucionar esse problema, né? É interessante, Getúlio, e tem vários motivos. Um motivo bem legal é que com a consultoria, às vezes você pode ir começando sozinho, né? Você não precisa esperar tanto a demanda vir de fora, uma oportunidade de emprego. Você pode protagonizar isso. Você pode começar com pequenos trabalhos num grau de dificuldade que você consegue executar sozinho, mas você já começa a praticar e ter o gostinho de exercer sua profissão. E você vai evoluindo, né? Exatamente. Então começa com um trabalho menos complexos, né? Mais simples, e vai evoluindo até trabalhos mais complexos à medida que você vai tendo experiência e também investindo no conhecimento, né? De conhecer mais sobre a profissão e tudo mais, né? E você vai tendo mais autoridade, porque você vai tendo trabalhos realizados, seus clientes também vão começar a te indicar, vão demandar mais. Então, isso tudo vai sendo um crescimento sustentável, né? Não é um crescimento, assim, desordenado, vai ser um crescimento sustentável, que vai crescer, você vai crescer, sua carreira vai crescendo de uma forma natural. E é interessante também, Ana, a gente pensar na consistência, né? Talvez esse seja o ponto para você seguir nesse percurso, nessa jornada virtuosa que a gente está falando aqui, começando de repente do mais simples, menos complicado, para o mais complexo, com o tempo, né, de experiência. O importante é essa consistência, né? Se você começa a fazer os seus primeiros trabalhos, mesmo que seja mais simples, e você começa a fazer de qualquer jeito e não entrega aquilo que você se propôs a entregar, você começa a ser rotulado no mercado como uma pessoa que não tem competência adequada para realizar aquela atividade, né? Cumprir com aquelas obrigações que você tem na profissão, né? Isso é um tiro no pé também. Por isso que se você vai começar sozinho, também você tem que fazer seu dever de casa. Exato. Porque se você também faz alguma coisa ruim, se você não se preparar, né? Então, quando eu falo isso, assim, como uma oportunidade,
Não é para você sair fazendo de qualquer jeito. É saber que você pode protagonizar, você pode organizar os seus estudos e aprender, né? Não fazer de qualquer jeito, né? Então, até bom você ter abordado isso, porque se você faz também de qualquer jeito, isso pode ser usado contra você, porque isso pode causar uma má impressão. Outro ponto, assim, bem interessante é que tem diversas pesquisas apontando que 50% da força de trabalho vai ser freelance em 2025, né? Tudo, assim, está apontando nesse sentido, principalmente depois da pandemia. Parece que as empresas começaram a perceber que esse formato de contratação freelancer, né, ele é bem interessante, né, para as empresas. Sim, tá, não só para as empresas, como também para o profissional, né? Exato. Do ponto de vista das empresas, se você pensar que é porque você contratar uma pessoa na folha de pagamento, os encargos são muito altos, né? Então, no Brasil, os encargos de folha de pagamento são muito altos. Então, em média, o valor que você paga, que um funcionário recebe, para a empresa está saindo pelo menos o dobro, né? Que a empresa está pagando, na verdade, é o dobro, por causa dos encargos que ela tem que pagar sobre aquele salário. Fora que é fixo. Fora que é fixo. Isso é um outro problema. Custo fixo, né? Independente de você estar realizando trabalho, se a empresa está vendendo trabalho, faturando ou não, ela tem aquele custo fixo com aquele funcionário. Ela precisa pagar o salário daquele funcionário e os encargos de folha de pagamento que estão envolvidos naquele salário, né? Então, para a empresa é um custo pesado, né? A mão de obra é um custo pesado, né? De funcionários. Do ponto de vista também do funcionário, é muito ruim esses encargos, porque uma pessoa, por exemplo, que tem um salário acima de R$ 4.600 por mês, ele vai pagar de imposto de renda retido na fonte 27,5%. É muito né? alto. É muito alto, é quase 30%. Né, que vai ser retido na fonte, lá no seu contra-cheque, ou seja, nem vai passar pela sua mão esse valor, né, que vai ser retido para pagar imposto de renda. Então, quer dizer, boa parte do seu tempo como funcionário, né, no mês, você vai estar trabalhando para pagar impostos. Né? Eu estou falando aqui só do imposto de renda, mas tem o aspecto tributário, né? Fora a liberdade de agenda. Para a liberdade Por exemplo, se você é funcionário, você trabalha full time em uma empresa, você tem um limite, você sabe quanto você vai ganhar. Se você é um prestador de serviço e você começa a ser bom naquilo e começa a ficar ágil, você pode ter vários clientes. Então, o seu potencial de ganho, quando você vai ficando melhor na execução de serviço, que você vai aprendendo algumas técnicas, né, que depois, à medida que você vai ficando mais experiente, você vai aprendendo que permitem você exponenciar mais os seus serviços, você consegue aumentar as suas possibilidades de remuneração de forma que você nunca ia poder numa CLT. Como funcionário. Como funcionário. Você está preso 8 horas por dia dentro da empresa, né? E também, do ponto de vista do freelancer, né, do profissional freelancer, você pode ter, então, uma pessoa jurídica, você pode constituir uma pessoa jurídica, mesmo que você seja um único, né, trabalhador daquela empresa, sendo dono e também o prestador de serviço. E aí você fica livre desses 27,5% de imposto de renda, porque você vai receber a maior parte da sua remuneração como distribuição de lucro, que não é tributado na pessoa jurídica. Hoje no Brasil não é tributado, pelo menos por enquanto, né? Sim. Então é uma grande vantagem para quem está começando se lançar como freelancer, então, para os dois lados, tanto para a empresa contratante como para você como profissional, né? Financeiramente você vai ser melhor remunerado. É verdade. E uma coisa também que assim é uma questão que as pessoas têm apontado, as pesquisas que são profissões para o futuro, são sempre as profissões ligadas à resolução de problema. Porque a gente sabe que tudo que pode ser automatizado, que as máquinas podem automatizar, né? Elas tendem a fazer isso com excelência e muito mais rápido, né? Agora, quando é uma questão que demanda certas tipo criatividade, a questão de relacionamento interpessoal, que é uma questão que a consultoria demanda muito, né? Então, isso tudo tende a ser questões que nós humanos ainda vamos desempenhar. Sim, né? E você pensa também, você pensar as mudanças que ocorreram também nas relações de trabalho, né? E na forma das empresas se posicionarem no mercado.
aí eu estou falando das empresas clientes, né, de consultoria, também as empresas, principalmente agora com essa questão do digital, né? Muitas empresas estão se posicionando e sendo constituídas já no meio digital. Muitas delas nem têm um endereço físico, né? No atendimento atende o público de forma presencial, somente no digital, né? Essas empresas, elas primam também pela essa liberdade que o consultor quer ter, mas as empresas também querem ter, né? Verdade. Os sócios dessas empresas, os donos dessas empresas também querem ter, de não precisar ter um local físico, né? Um endereço fixo, mas poder trabalhar de onde quiserem, de ter mais liberdade de agenda. Se essa empresa, né, cliente, ela começa a encher o quadro dela de funcionários, fica muito mais difícil de esse sócio, né, poder ter essa liberdade que todo mundo deseja. É uma né? mão de duas vias, É uma né? mão de duas Todo vias. mundo está descobrindo que assim é uma forma de trabalho melhor, né? E as pessoas, os profissionais maduros que trabalham por demanda, eles são responsáveis, então eles não precisam de um chefe vigiando para executar as funções, né? Isso não importa quantas horas que você passa dedicado àquele projeto, né? Porque se você entrega o resultado do projeto que o cliente está contratando, então o cliente contrata uma consultoria, por exemplo, ele quer um determinado resultado, ele está esperando uma solução, por exemplo, para um determinado problema, né, que ele está enfrentando. E aí, se você entrega aquele resultado dentro do prazo previsto, com eficiência, não importa quantas horas você gastou, não importa quanto tempo você se dedicou para aquilo ali, quanto tempo você passou dentro da empresa cliente, ou não, né? É verdade. Importa sim o resultado que você está dando para aquela empresa contratante, né? É uma grande mudança de paradigma que está acontecendo, Totalmente. mas é uma oportunidade para quem está querendo ingressar agora no mercado, porque está tornando isso mais fácil para todo mundo, né? A cada dia que passa também, a gente tem que pensar que com a inteligência artificial, a automação, né, dos processos dentro das empresas, a digitalização de todos os processos, a tendência é que essas atividades rotineiras, simples, elas tendem a ser cada dia mais ser feitas pelo computador, por máquinas e tudo mais. Então, não vai depender do homem, né, do ser humano, para realizar essas atividades rotineiras. Sim. Né? Então, o que vai demandar mais, né, do ser humano? Atividades que dependem mais de criatividade, de trazer uma solução inovadora para a empresa. Então, a empresa está passando por um problema, precisa de uma solução inovadora, né, que vai trazer mais rentabilidade para a empresa. E essas coisas precisam de uma cabeça pensante. É verdade. Né? E aí, então, entra o consultor. Por isso, então, que a consultoria é considerada, hoje, uma das profissões que é considerada profissão de futuro, né? Por quê? Porque no futuro, se a parte mais mecânica está sendo automatizada, essa parte mais intelectual, essa parte mais que depende mais de criação, né? De respostas para a empresa, de criar soluções para os problemas reais das empresas, isso tudo o ser humano precisa fazer. E o consultor, em essência, é exatamente esse profissional, né? Esse profissional que traz soluções criativas e inovadoras para a empresa, né? Para as empresas contratantes, né? As empresas clientes. É verdade, Getúlio, isso aí é... Por isso que esse momento talvez seja um momento ideal para quem está querendo começar a ficar de olho aí nessa oportunidade. Sim, quanto mais rápido você vai começar, melhor. Tanto do ponto de vista da frustração que a gente estava falando com a profissão, você não deixar que essa coisa de você não ter conseguido entrar no mercado cresça dentro da sua cabeça, como também aproveitar o momento que o mundo está vivendo, né? De automação e tudo mais, e dependendo de pessoas que são capazes de criar essas soluções inovadoras para as empresas. Verdade. Né? Então, Ana, pensando em quem realmente está nessa situação, né, se sentindo frustrado, recém-formado ou já com algum tempo de formado nessas áreas da administração que a gente falou, e que está vendo que pode ser uma solução para eles, né, uma alternativa muito atraente, essa questão da consultoria. Como começar? Quais os passos, né, para começar? O que você poderia deixar como indicação para primeiros passos? Ótima pergunta.
Bom, se eu pudesse dizer, aprenda tudo que você puder sobre consultoria, mas eu vou te falar 3 coisas já para você começar logo, né? Aprenda sobre consultoria, propriamente dito, o que é uma consultoria. Aprenda sobre os tipos de consultoria que você pode prestar, para você ver qual que se adequa mais, né, com o que você sabe, com o que você estudou. E aprenda também sobre o perfil do consultor, que é muito importante, né, Getúlio? É você entender o que é esperado de você, como você deve se portar. Isso já seria um bom começo, você não acha? Um bom começo, com certeza. Então, por exemplo, Getúlio quer dar um exemplo prático de como que a pessoa poderia fazer isso? Sim. Usando isso, assim, que eu tô falando? Sim, você pode, por exemplo, uma dica é você começar a listar aquelas coisas que você tem mais habilidade para fazer, daquilo que você aprendeu na faculdade, aquilo que você tem mais habilidade, que você gosta mais, que você se sente mais seguro para fazer. Começa a listar essas coisas e aí começa a pensar em alguém que você possa prestar um serviço dentro daquela área, né, ou daquelas áreas, né, que você listou. E aí você pode pegar um amigo seu, por exemplo, que tenha uma empresa, que seja um comércio, um pequeno comércio ou um prestador de serviço. Você pode oferecer para o seu amigo uma consultoria nessas áreas em uma dessas áreas que você listou, e aí então você começa a ganhar experiência, né, a partir desse primeiro cliente que você conquistou, mesmo que seja não remunerado, né? E porque a gente pensa assim, poxa, mas eu vou fazer um negócio de graça, né? Mas o não remunerado, nesse caso, tem a sua remuneração. Por quê? Você está sendo remunerado pelo conhecimento também. Você está adquirindo experiência e conhecimento. Porque uma coisa é você conhecer na teoria, né, aquilo que você viu lá na faculdade, e outra coisa é ver na prática, né, lá no campo de batalha, né? Então é importante, não deixe isso ficar na sua cabeça, que você está trabalhando de graça para aquela pessoa, mas na verdade está sendo o seu primeiro projeto, seu primeiro contrato, e que você está tendo a oportunidade de gerar experiência e começar a criar autoridade, né, pro seu nome, para você. É porque as pessoas às vezes têm essa visão, né? E uma coisa, talvez se eu pudesse deixar uma dicasinha assim, uma pontinha a mais, lembra que consultoria, os projetos de consultoria, a gente até mesmo fala projetos, são projetos, eles têm começo, meio e fim. Então, se você for fazer isso, não se esqueça que o trabalho de consultoria não é um trabalho que vai se arrastando de infinito, não. Depois a gente até pode falar mais isso aqui em outras conversas, outros episódios do nosso podcast, né? Mas, então é importante, se você for fazer isso, para você não cair, né, num buraco negro, que você defina o que você vai fazer, o prazo que você vai fazer. Até é bom você entender um pouquinho o que são projetos, como que você monta um projetinho de trabalho. E esses tipos de coisas, assim, são muito importantes, porque é a pegadinha que muita gente, às vezes, assim, vamos dizer, se dá mal no trabalho de consultoria, que não sabe dimensionar. E a gente vai falar muito disso, fica ligado que a gente vai falar muito disso aqui. Sim, você pensa, defina bastante o escopo, né, de trabalho, né? Quando você for falar com esse seu amigo, você vai oferecer essa consultoria, você vai dizer exatamente o quê? Ouvir dele o que ele está precisando dentro daquela área dentro de uma daquelas áreas que você listou. E aí então você vai definir o escopo, o que você vai fazer, onde começa o seu trabalho e onde termina. E quanto tempo você vai fazer. E quanto tempo você vai gastar para fazer aquilo, exatamente. Para que você não caia nesse problema que a Ana falou aqui, né? De ficar ali preso, e aí sim pode ser uma coisa ruim. Porque se aí você vai trabalhar muito tempo também de graça, não vai dar certo. Tem que ser uma coisa pontual, até para você criar prática de gestão de trabalho, essas coisas. E é um trabalho fascinante, a gente fica falando disso se deixar por muito tempo, né? Sim. Até porque a gente trabalha com isso há muito tempo e a gente gosta do que a gente faz. Exato. Então é isso, pessoal. A gente espera que a gente tenha te ajudado um pouco mais a entender essa profissão de consultoria, né? E que você possa ter visto, de alguma forma, a importância da consultoria, né? E como que ela pode ser um grande atrativo, né? E de fato ela é um atrativo para pessoas que estão começando, tanto para pessoas que estão começando na profissão, como aquelas pessoas que já se formaram, né, e querem se colocar no mercado. Se você está nessa situação que a gente conversou no começo do vídeo, se você está se sentindo um pouco frustrado, fica de olho, né, nessa profissão, aprende, né, que de repente pode ser a saída, de repente você pode se encontrar com consultoria. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. Deixe também seu comentário, porque vai ser um prazer para nós responder,
né, e saber o que vocês estão achando dos conteúdos que a gente está deixando aqui. Um abraço para todos. Desejamos uma excelente semana para você.